Boa tarde a todas e todas. Para dar início, eu irei contar para vocês um pouco sobre a história do Taekwondo, porque é sempre importante a gente entender o contexto em que uma arte marcial surge por respeito à sua cultura e à prática da mesma. Taekwondo significa o caminho dos pés e das mãos. Em torno do século I a.C., onde hoje se encontram as Coreias, o território era dividido em 3 reinos: Silla, Goguryeo e Baekje. Goguryeo era o reino maior e mais rico. É nele que acredita-se ter surgido a forma mais antiga do Taekwondo, que é o Sobaki. Todavia, é no menor dos reinos, Silla, que o Taekwondo se desenvolveu, pois os seus moradores recebiam constantes ataques e saques de seus vizinhos, e eles precisavam buscar um meio de se defender. Assim, um grupo de aristocratas e militares, liderados pelo general Chin Hyun, formaram os Hwarang-do. Essa tropa militar usava armas como arco e flecha, lança e espada, e desenvolveu habilidades de lutas e também disciplinas físicas e mentais. Eles criaram um código de honra com os seguintes princípios: 1. Obediência ao rei. 2. Respeito aos pais. 3. Lealdade aos amigos. 4. Nunca recuar ante o inimigo. 5. Só matar quando não houver alternativa. Essa organização militar rendeu frutos a Silla e conseguiu unificar os outros reinos, na dinastia Goryeo, que originou o nome Goryeo, que significa Coreia. Porém, passados muitos anos, ocorreram várias ramificações do Sobaki, além de mudanças de cultura que desvalorizaram a arte marcial, como a criação da pólvora, por exemplo. Em 1910, o Japão invadiu a Coreia, transformando o Taekwondo, que nessa época era chamado de Taekyon, em uma atividade proibida. Ao invés dele, foi introduzido o Karatê como prática de arte marcial. Todavia, uma cultura milenar não se destrói com leis e ordens. Assim, muitas pessoas passaram a praticar o Taekyon clandestinamente, e algumas se refugiaram na China, passando a entrar em contato com o Kung Fu. Somente no fim de 1945, o Japão desocupou a Coreia, o que acarretou na necessidade de reafirmação dos valores nacionais coreanos. Hoje, o Taekyon é reconhecido como a arte marcial tradicional da Coreia. Ele se difere do Taekwondo, pois segue a linha tradicional coreana, enquanto o Taekwondo teve muita influência das artes marciais japonesas durante a ocupação. Tal como a capoeira, o Taekwondo se assemelha a uma dança, e essa arte marcial foi reconhecida como importante patrimônio cultural e material pela República da Coreia em junho de 1983. E é no contexto da desocupação da Coreia que surge o Taekwondo, considerado uma arte marcial moderna e nascida na Coreia do Sul. Um nome a se destacar é do general Chi Hong-hee, considerado o fundador e criador do Taekwondo moderno. Em 1955, ele sugeriu o nome Taekwondo para substituir Taekyon, porém somente a partir de 5 de agosto de 1965 que o termo Taekwondo foi aceito. Outro personagem a se destacar dessa história é o mestre Nam Tae-hee, visto como o braço direito do general Chi. Nessa época surgiram 9 escolas de Taekwondo, os Kwans, e elas podem ser compreendidas como diferentes estilos da arte marcial, sendo elas Chang-do Kwan, Mu-do Kwan, Ji-do Kwan, Shang-mu Kwan, que é a que pertence à linha que eu sigo. Assim, é importante saber o que significa Escola do Desenvolvimento Marcial. Ela foi criada em 1946 pelo grão-mestre Yeon Byung-min, o qual desapareceu, e o comando passou para o grão-mestre Nam Suk-lee. Continuando com as escolas então: o Song-mu Kwan, U-do Kwan, Han-mu Kwan, Gan-do Kwon e Jang-do Kwan. Todas essas escolas formam a Kukkiwon, a World Taekwondo Headquarters ou Academia Mundial de Taekwondo, que é a organização que processa as certificações e regula as questões técnicas dessa arte marcial. Durante a década de 50, o governo sul-coreano promoveu uma tentativa de unificar as escolas, liderada pelo general Chi Hong-hee. Mas a tentativa não funcionou e as escolas não quiseram aderir ao novo modelo. O general Chi não conseguiu mais apoio do governo sul-coreano após tentar introduzir o Taekwondo na Coreia do Norte. Assim, ele saiu do país e foi para o Canadá, onde criou a International Taekwondo Federation, que é a ITF. No Brasil, em 1970, o Taekwondo foi introduzido através do grão-mestre San Min-cho, enviado oficialmente pela International Taekwondo Federation, a ITF. Ele fundou a primeira academia de Taekwondo no país, em 8 de agosto de 1970, a atual Academia Liberdade, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Já no Rio Grande do Sul, foi no ano de 1974 que o Taekwondo foi trazido pelo mestre Yang Man-kin, e em 1976, o mestre Sang Myung-chi
veio para o estado fundar o Lee Taekwondo Clube, na capital gaúcha. Porém, o mestre Ti não se adaptou ao Rio Grande do Sul e se mudou para Brasília. Para ocupar o seu lugar foi enviado o mestre Teboli, o qual chegou ao Brasil em 1977 a convite da Confederação Brasileira de Pugilismo. Ele é o mestre mais influente na difusão do Taekwondo no Rio Grande do Sul. Agora eu também vou explicar um pouco sobre os princípios do Taekwondo, que sempre são falados no final da nossa aula. Cortesia, que é a forma de se relacionar com as outras pessoas, ou seja, respeitar o próximo, ser modesto, humano e delicado, e ter interesse no bem-estar dos outros. Integridade, o sentido de justiça e de responsabilidade que cada um deve ter para si e para com os outros, para que as suas ações não prejudiquem terceiros. Além disso, é importante conhecer a si mesmo e as suas limitações, mantendo-se autocrítico. Perseverança, está relacionado com a força de vontade para alcançar seus objetivos. Autocontrole, é necessário aprender a controlar os movimentos físicos, mas também as emoções e os sentimentos, atuando a todo momento de forma modesta, humilde e sincera. Espírito indomável, trata de manter o caminho escolhido sem hesitações e sem receios, lutando até o fim pelos princípios que norteiam a sua vida. E o juramento do Taekwondo, que a gente sempre vai falar no início de uma aula, na abertura de uma aula. Eu prometo obedecer as regras do Taekwondo, que se referem aos princípios que a gente citou acima. Respeitar meus instrutores e meus superiores. O respeito ele deve ser mútuo e vai além de se curvar ou obedecer. Nunca fazer mau uso do Taekwondo. As habilidades físicas do Taekwondo devem ser usadas contra um agressor somente quando todas as tentativas de não violência fracassarem. Provocações devem ser ignoradas pelo aluno, em uma demonstração de autocontrole. Construir um mundo mais pacífico. Esforçar-se para manter uma vida com paz e harmonia. Ser campeão da liberdade e da justiça. Para tal, o praticante de Taekwondo deve manter a mente aberta e sempre buscar entender os outros, sem fazer julgamentos precipitados. Essa foi uma aulinha introdutória, então, sobre a história do Taekwondo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa a chuva de informações, mas é que eu acho muito importante que a gente tenha noção da prática que a gente está fazendo, porque o Taekwondo ele não é só uma luta ou aprender técnicas e golpes, ela vai muito além disso. Então, é sempre importante a gente entender onde ela surge, a cultura que ela se relacionou, porque as artes marciais sempre acompanham a história dos lugares onde elas se originaram. Então eu espero que vocês gostem muito. Na próxima aula a gente já começa com as nossas práticas, e qualquer dúvida eu estou à disposição. E qualquer coisa, ideia, percepção que vocês tenham tido, vocês podem falar comigo, tá super aberto. E muito obrigada pela atenção.